Olá pessoal e bem-vindos a mais um Bookcast. Opa! Hoje a gente vai mergulhar num livro Hum? que coloca em xeque a narrativa tradicional da Guerra Fria. Preparem-se para uma viagem polêmica pelo lado obscuro da história. Chica. Eu sou Júlio e comigo está a Vanessa para desvendar Isso aí. Wall Street e a Revolução Bolchevique de Anthony Sutton. É isso aí, Júlio. Já pelo título, a gente já pode ter uma ideia da tese central do Sutton. Verdade. É de que empresas ocidentais, especialmente as de Wall Street, Uhum. tiveram um papel crucial no financiamento e na ascensão da União Soviética, impulsionando nada menos que a Revolução Bolchevique. Uma teoria, no mínimo, intrigante. Pois é. E o Sutton, logo de cara, já apresenta um argumento bombástico. A colaboração entre o Ocidente e os soviéticos, com direito à supressão de informações e tudo, Nossa. começou muito antes do que a gente imagina, Caramba. nos primórdios da Revolução. É mesmo? Ele usa um telegrama de 1917 como exemplo. Telegrama. Enviado pela Câmara de Comércio Americana em Paris ao presidente Wilson. Nesse telegrama, eles pedem, vejam só, O quê? a supressão de críticas aos bolcheviques nos jornais americanos. É de arrepiar os cabelos. É de arrepiar os cabelos. E o mais assustador, segundo Sutton, é que esse padrão de acobertamento e auxílio continuou por décadas, permeando a história até os dias de hoje. Exatamente. Ele chega a afirmar que até informações sobre exportações dos IUA para o RSS são classificadas, É mesmo. dificultando a pesquisa e nos fazendo depender de fontes soviéticas. É como se houvesse um esforço para manter essa colaboração nas sombras, né? Total. E para descrever os indivíduos e instituições ocidentais que ajudaram a União Soviética, mesmo sabendo de suas atrocidades. O Sutton usa o termo cegos surdos mudos, Não. um termo forte, É. mas que ilustra a postura dessas pessoas. Cegos pros crimes. É Surdos aos alertas. E mudos diante das evidências. isso. E ele cita nomes, hein? Cita. Historiadores do Departamento de Estado, figurões do Departamento de Comércio, engenheiros da poderosa IBM, Caramba. até acadêmicos e renomados. Aí, cara. E a pergunta que fica é, o que motivou essas pessoas? Pois é. O Sutton sugere um motor poderoso. A busca por vantagens financeiras teria levado esses atores a ignorarem os riscos e colaborarem com um regime autoritário e repressivo. Faz sentido. Mas a coisa vai além do dinheiro, né? É. O Sutton argumenta que o cerne dessa colaboração foi a transferência de tecnologia ocidental para a União Soviética. Nossa. Estamos falando de setores-chave, indústria automobilística, microeletrônica, Sei. computação, É verdade. até a área aeroespacial. E é impressionante como ele conecta os pontos, É. mostrando como essa transferência de tecnologia impulsionou a máquina de guerra soviética. Por exemplo, na indústria automobilística, ele detalha a participação da Ford na construção da fábrica de automóveis Gorky em 1929. Espera um pouco. A Ford, É. aquele ícone do capitalismo americano, ajudando a construir uma fábrica na União Soviética. Pois é. Isso parece bem contraditório. E essa fábrica construída com tecnologia e expertise da Ford teve um impacto enorme na produção militar soviética. Caramba. O Sutton argumenta que qualquer indústria automobilística pode ser facilmente convertida para a produção de guerra. Sei. E no caso da Gorky, essa conversão aconteceu de fato. Ou seja, a Ford, É. mesmo que indiretamente, contribuiu para o poderio militar da União Soviética. Ironia. E não para por aí. Não. A fábrica da Fiat, em Togliatti, também recebeu uma contribuição significativa dos EUA em termos de equipamentos. Oficialmente, o foco era civil. Mas, segundo The Sutton, essa fábrica também acabou sendo utilizada para a produção de veículos militares. É como dar um presente para alguém. E depois descobrir que a pessoa está usando para algo que você reprova totalmente. Exato. E na microeletrônica, a história se repete. É mesmo. Os soviéticos dependiam da tecnologia ocidental, principalmente americana, para equipar sua fábrica de semicondutores. Caramba. E o Sutton revela um esquema de empresas de fachada controladas por Werner J. Bruchhausen, que forneceram tecnologia avançada de microeletrônica aos soviéticos. É uma rede complexa, envolvendo empresas e indivíduos de vários países. E temos o testemunho de John D. Marshall, Quem? um químico especialista em instalações de semicondutores, que visitou uma fábrica soviética e confirmou a dependência da tecnologia americana. É como se os soviéticos tivessem recebido um atalho
para alcançar o Ocidente na corrida tecnológica. E na área da computação, a história não foi diferente. Não. Empresas como a International Computers and Tabulation, LTD, forneceram computadores para a União Soviética, mesmo durante a Guerra Fria. Sei. Mas será que essas empresas não sabiam para onde essa tecnologia estava indo? Será que elas não se preocupavam com as implicações disso para a segurança do Ocidente? O Sutton levanta essa questão e cita o caso da Control Data Corporation, cujo presidente William Norris negou ter transferido tecnologia de computadores para a USS. Apesar de haver documentos que sugerem o contrário. É como se estivessem ocultando algo, como se houvesse um jogo sendo jogado nas sombras. Verdade. E o que dizer do testemunho de Joseph Arkoff, o engenheiro soviético que desertou para o Ocidente? Ele confirmou as aplicações militares da tecnologia americana na USS. É mesmo? Segundo Arkoff, os soviéticos incapazes de acompanhar o ritmo acelerado do desenvolvimento tecnológico ocidental. Recorriam cada vez mais à importação de tecnologia, incluindo a que tinha fins militares. Então, mesmo com todo o esforço para desenvolver sua própria tecnologia, os soviéticos ainda dependiam do Ocidente para impulsionar sua máquina de guerra. Exatamente. E essa dependência se torna ainda mais evidente quando a gente analisa a área aeroespacial. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética adquiriu tecnologia aeroespacial alemã, incluindo a transferência forçada de cientistas e engenheiros alemães para a URSS. Nossa. E o Sutton usa o exemplo do bombardeiro Tupolev Tu-4, Sim. que era praticamente uma cópia do B-29 Super Fortress americano. É como se os soviéticos tivessem usado a engenharia reversa para alcançar o Ocidente, encurtando o caminho. E o Tu-144. O quê? O avião supersônico de passageiro soviético, que era muito parecido com o Concorde anglo-francês. Mais um exemplo que levanta suspeitas de cópia, ou no mínimo de forte inspiração em designs ocidentais. Parece que os soviéticos estavam dispostos a usar qualquer meio para alcançar o Ocidente, inclusive se beneficiando da tecnologia e expertise dos seus rivais. E o Sutton não se limita à área aeroespacial. Não. Ele também investiga a transferência de tecnologia na área militar, especialmente na produção de tanques. É mesmo? Ele descreve como fábricas de tratores construídas com tecnologia americana foram convertidas para a produção de tanques. Caramba! Além disso, a importação de chapas de blindagem de empresas americanas, como a Henry Disston Sons Inc., para a produção de tanques soviéticos, também é um fato documentado por Sutton. E o que dizer dos motores Liberty americanos que foram usados em tanques soviéticos? É mesmo. Teve até um esquema de exportação ilegal envolvendo o Chase National Bank, que felizmente foi descoberto e impedido. Mas isso mostra como os interesses comerciais e a busca por lucro se sobrepunham à segurança nacional e aos princípios éticos, pelo menos na visão do Sutton. E ele não se contenta em apontar os casos específicos. O Sutton vai além, argumentando que a participação de diversas empresas multinacionais foi crucial para fornecer tecnologia e financiamento aos soviéticos. Ele cita empresas como a Cummins Engine Company, que teria financiado atividades revolucionárias marxistas nos UA, e Armand Hammer, empresário americano, que mantinha uma longa e controversa relação comercial com a União Soviética desde os tempos de Lenin. Hammer era um personagem fascinante, defensor do comércio com a USS como forma de promover a paz. Mas para Sutton, essa era apenas uma fachada para encobrir seus interesses financeiros, ajudar a agricultura soviética, mesmo que indiretamente significava impulsionar a economia de regime autoritário. Outro caso que Sutton menciona é o da Bechtel Corporation, uma multinacional da área de construção, cujos ex-funcionários tinham conexões com o governo americano, o que levanta ainda mais suspeitas. Sobre a conivência das autoridades americanas com essa colaboração. É incrível como essas empresas conseguiam navegar em águas tão turvas, Pois é. se beneficiando de ambos os lados da Guerra Fria, lucrando com o conflito enquanto pregavam a paz. E essa é a grande crítica do Sutton. Essas multinacionais, ao ajudarem os dois lados do conflito, na verdade lucravam com a manutenção das tensões globais. É uma visão cínica, mas que se encaixa na lógica do lucro acima de tudo. Diante disso fica a pergunta. Quais as implicações éticas e políticas dessa colaboração? Ajudar um regime responsável por tanta opressão e violência. Pois é. Onde fica a moral? É uma questão complexa, que nos obriga a repensar as contradições entre o discurso oficial de contra o comunismo
e a realidade do apoio tecnológico e econômico contínuo à União Soviética. E o Sutton chega a questionar a possibilidade de acusações de traição contra indivíduos que conscientemente ajudaram a União Soviética. Caramba! É uma acusação séria que levanta o debate sobre os limites da colaboração empresarial em tempos de Guerra Fria. Onde traçar a linha entre o lucro legítimo e a colaboração com um regime considerado inimigo. Essa é uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. E quais as consequências a longo prazo dessa colaboração? É. Será que, ao ajudar a URSS, o Ocidente acabou criando um inimigo mais forte? O Sutton nos convida a refletir sobre essa questão, a imaginar como a Guerra Fria poderia ter se desenrolado de forma diferente, sem essa assistência tecnológica e financeira aos soviéticos. É como se tivéssemos alimentado o monstro que jurávamos combater. É. E o pior é que, segundo Sutton, o povo americano nunca foi informado sobre a verdadeira extensão dessa colaboração. É mesmo? Ele critica a falta de transparência do governo americano e a manipulação da opinião pública, que foi mantida no escuro sobre os verdadeiros interesses em jogo. É uma história complexa, cheia de nuances, e que nos obriga a repensar o papel do capitalismo, dos governos e da própria Guerra Fria na construção da ordem mundial. E o livro do Sutton, apesar de ser controverso, nos convida a olhar para a história com olhar mais crítico, verdade, e a questionar as versões oficiais dos fatos. E essa é a beleza da leitura, né? Nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a enxergar o mundo sob diferentes perspectivas. E no caso de Wall Street e a Revolução Bolchevique, essa leitura nos leva a questionar: qual o preço do lucro? Quais os limites da colaboração empresarial? Verdade. E qual o papel dos governos nesse jogo de poder? Perguntas complexas que exigem respostas igualmente complexas. O livro do Sutton com certeza nos fornece elementos para essa reflexão, mas as conclusões cada leitor deve tirar por si mesmo. E por hoje, vamos ficando por aqui, mas a nossa imersão em Wall Street e a Revolução Bolchevique continua. Lembrando que este foi apenas um resumo da primeira parte do livro, e que ainda temos muito a explorar. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais nos casos específicos de colaboração entre empresas ocidentais e a União Soviética, revelando nomes, esquemas e as consequências dessa relação controversa. É isso aí. Fiquem ligados. Na primeira parte do nosso mergulho em Wall Street e a Revolução Bolchevique, a gente viu como Anthony Sutton traça um panorama perturbador da colaboração entre empresas ocidentais e a União Soviética. Agora vamos nos aprofundar em casos específicos que ele desvenda, revelando nomes e esquemas que lançam uma nova luz sobre a Guerra Fria. É como abrir a caixa preta da história, né? Totalmente. E o Sutton não alivia expondo como algumas empresas lucraram com a Guerra Fria, fornecendo tecnologia e know-how para ambos os lados. Exatamente. Ele descreve jogo duplo, onde empresas ocidentais se beneficiavam do conflito. Sem se importar com as consequências geopolíticas e humanitárias de suas ações. E ele cita nomes de peso como a Occidental Petroleum, a Ford Motor Company e a IBM. Só para citar algumas. A Occidental Petroleum, por exemplo, liderada pelo controverso Armand Hammer, forneceu fertilizantes e tecnologia para a União Soviética. E você se lembra de quem era Armand Hammer, certo? Sim. Um empresário americano com laços estreitos com a liderança soviética desde a época de Lenin. Ele defendia o comércio com a URSS como um caminho para a paz. Mas para Assad, né, essa era apenas uma fachada para encobrir os interesses financeiros de Hammer da Occidental Petroleum. Ajudar a agricultura soviética. Mesmo que indiretamente, significava impulsionar a economia de um regime autoritário. E a Ford, que a gente já mencionou antes, ajudou a construir a fábrica de automóveis Gorky na União Soviética nos anos 1920. Uma fábrica que, segundo o Sutton, teve um papel importante na produção de veículos militares para o Exército Vermelho. A ironia de uma empresa símbolo do capitalismo americano contribuir para fortalecer o regime soviético é de fazer pensar, não é? Pois é, e tem a IBM também fornecendo equipamentos e conhecimento para os soviéticos, modernizando a indústria e a administração pública da URSS. É de cair o queixo. Empresas que deveriam ser defensoras do mundo livre, contribuindo para fortalecer um regime autoritário e expansionista. E o Sutton argumenta que essa colaboração teve consequências desastrosas para o Ocidente.
Ele acredita que essa transferência de tecnologia ajudou a União Soviética a se tornar uma superpotência militar, capaz de rivalizar com os Estados Unidos. E o mais grave na visão do Sutton é que tudo isso aconteceu com a conivência, ou até mesmo com o apoio de sucessivos governos americanos. Nossa. Ele acusa o governo americano de ter fechado os olhos para os perigos dessa transferência de tecnologia. Será que o governo americano priorizou outros interesses? Como a distensão política e as vantagens econômicas de curto prazo. Faz sentido. E a população americana? Será que estava ciente de tudo isso? O Sutton argumenta que não. Ele afirma que a população americana foi mantida no escuro sobre a verdadeira extensão dessa colaboração, enquanto empresas americanas lucravam com a venda de tecnologia e know-how pro-inimigo. Enquanto isso, a população era bombardeada com propaganda anticomunista, sem saber o que realmente acontecia nos bastidores. Exato. É uma versão da história que nos faz questionar tudo o que a gente aprendeu sobre a Guerra Fria. O Sutton nos apresenta uma narrativa alternativa, desafiando a visão tradicional, e nos levando a questionar os interesses em jogo e as motivações dos atores envolvidos. E você, como disse, o que acha disso tudo? Será que o Sutton está certo? Será que a Guerra Fria foi um jogo manipulado desde o início? Wall Street e a Revolução Bolchevique é uma leitura que nos tira da zona de conforto, nos desafiando a repensar a história e a questionar as versões oficiais dos fatos. É um livro polêmico, sem dúvida, mas que abre os nossos olhos para a complexidade da Guerra Fria e suas implicações para o mundo atual. Verdade. E a nossa jornada por essa teia de intrigas continua. Na próxima parte, a gente vai analisar as implicações éticas e políticas da colaboração entre o Ocidente e a União Soviética, explorando os dilemas morais e as consequências dessa relação controversa. É isso aí. Preparem-se para mais revelações. Na primeira e segunda parte do nosso mergulho em Wall Street e a Revolução Bolchevique, a gente explorou como Anthony Sutton revela uma rede complexa de colaboração entre empresas ocidentais e a União Soviética, desafiando a nossa compreensão da Guerra Fria. Agora, na parte final, vamos encarar as implicações éticas, políticas dessa relação. É a parte mais pesada da história, né? Afinal, estamos falando de empresas e governos ocidentais que, em plena Guerra Fria, forneceram apoio tecnológico e financeiro a um regime autoritário, responsável por perseguições políticas, prisões em massa e violações sistemáticas dos direitos humanos. Exatamente. O Sutton coloca o dedo na ferida, expondo a ambiguidade moral que permeou as relações entre o Ocidente e a União Soviética durante a Guerra Fria. Ele argumenta que essa colaboração não se limitou a casos isolados ou a empresas desonestas. Ele vai além, afirmando que essa colaboração aconteceu de forma sistemática, com a conivência e, em muitos casos, com o incentivo dos governos ocidentais. E isso nos leva a questionar os verdadeiros objetivos da Guerra Fria. Será que o objetivo era realmente derrotar o comunismo? Ou apenas contê-lo? Enquanto se mantinham relações comerciais lucrativas com a União Soviética. Lutando contra o inimigo num palco e apertando a mão dele nos bastidores. É de fazer pensar, né? Pois é. E a população ocidental? Será que estava ciente dessa trama toda? Que empresas ocidentais lucravam com a venda de tecnologia e know-how pro-inimigo? Sutton argumenta que não. Ele diz que a população foi mantida no escuro, alimentada com propaganda anticomunista, enquanto empresas ocidentais lucravam com a venda de tecnologia para a União Soviética. Uma grande farsa, como ele coloca. É assustador pensar que a gente pode ter vivido uma mentira por tanto tempo, que interesses econômicos e geopolíticos podem ter se sobreposto aos valores democráticos e aos direitos humanos. E essa farsa, segundo Sutton, teve consequências. Ele acredita que essa colaboração ajudou a fortalecer a União Soviética, tornando-a uma ameaça ainda maior. Ou seja, a gente ajudou a construir o monstro que jurávamos combater? Que ironia. E tem mais. Ao final da Guerra Fria, quem lucrou com a derrocada da União Soviética? As mesmas empresas ocidentais que durante décadas ajudaram a se manter de pé. É como se elas tivessem apostado nos dois lados da corrida, garantindo seu lucro, independentemente do resultado final. É uma visão bem cínica, mas que faz a gente
questionar as motivações por trás de grandes eventos históricos. E no final das contas, o que a gente pode aprender com tudo isso? Que lições a gente pode tirar dessa história? Acho que uma lição importante é a necessidade da gente estar sempre atento, de questionar as versões oficiais dos fatos, de buscar diferentes perspectivas e, acima de tudo, ter um senso crítico apurado. Concordo plenamente. A gente não pode ser ingênuo. A gente precisa estar ciente dos interesses em jogo, tanto na política quanto nos negócios. E outra lição crucial é que o lucro por si só não pode ser a única bússola que guia as nossas ações. Verdade. A gente precisa ter princípios éticos, valores morais e um compromisso com o bem comum. Exatamente. A história da colaboração entre empresas ocidentais e a União Soviética é um alerta para todos nós. Quando o lucro se torna o único objetivo, as consequências podem ser desastrosas. E essa é uma lição que a gente deve carregar conosco. Ao analisar os acontecimentos do passado e ao tomar decisões no presente para construir um futuro mais justo, mais humano e mais sustentável. Sem dúvida. Wall Street e a Revolução Bolchevique é um livro que nos convida a essa reflexão profunda sobre o passado, para a gente aprender com os erros e construir um futuro melhor. E por hoje a gente encerra a nossa imersão em Wall Street e a Revolução Bolchevique. É isso aí. Esperamos que esse mergulho tenha sido instigante e que lhe ajude você a enxergar a história da Guerra Fria e o papel do Ocidente sob uma nova perspectiva. Lembrem-se, a história não é apenas um relato do passado, mas um guia para o futuro. É isso aí. Até a próxima. Boas leituras.